nós abençoamos o teu filho. E neste momento, Pai, Senhor, como é bom estar em tua presença. Como é bom, Senhor, ter a liberdade de cantar louvores ao teu nome, Deus. Como é bom expressar alegria, gratidão a ti, Senhor. Meu Deus. Mas também como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra. Esta doce, poderosa, gloriosa palavra que vem dos céus para as nossas vidas. Espírito Santo, o Senhor é o condutor. Está tudo sob o teu controle. O Senhor é quem está fazendo. O Senhor é quem está trabalhando. O Senhor é quem está conduzindo. O Senhor é quem está agindo neste lugar. Usa teu servo. Prepara o coração da igreja, a terra. Prepara, Senhor, para que essa palavra venha, Senhor Jesus, seja ela plantada nos nossos corações. E que ela venha nascer, Senhor. E então, Senhor Jesus Cristo, produzir em nós frutos de arrependimento, Senhor, frutos que agradem o Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Quero você que trouxe a sua Bíblia, abra ela no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Que oração poderosa que faz isso na minha vida com a igreja. Ele está aqui, né? Você já deu uma boa noite para o Espírito Santo? Não? Então diga assim comigo: boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Obrigado por tua presença aqui. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao versículo número 4 e do versículo 37 ao 39. Pentecoste era uma das 3 festas principais, né, que os judeus comemoravam, que marcava a época da colheita. E foi exatamente nessa festa que Deus cumpriu a maior das promessas, das mais belas promessas de enviar o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste em Jerusalém. E para nós, cristãos, ganhou esse simbolismo, né, da descida do Espírito Santo. É o 8º ano que a Igreja Cristã Pentecostal do Brasil comemora, né, a festa do Pentecoste. E o Espírito Santo, ele sempre fica presente, como ele está aqui esta noite. Mas eu peço de você, se nós tratarmos o Espírito Santo como o hóspede mais desejado e aguardado, ele vai honrar o nosso serviço hoje. Tá bom? Todos encontraram? Diz assim o texto: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedisse que falassem. Versículo 37 ao 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco. Fala por nós, Senhor. Te agradecemos. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença. Amém. Glória a Deus. Vamos poder se assentar todos. O tema da festa deste ano é Ele está aqui. Baseado lá no Evangelho de
atributos de Deus que ele não transfere para o ser humano. Existe atributo de Deus que o ser humano ele pode adquirir: o amor, a verdade, a compaixão. Mas existem alguns atributos de Deus que é intransferível para o ser humano. E a onipresença é um dos atributos. O que é onipresença? Onipresença é a capacidade que Deus tem de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É uma capacidade que Deus tem. Ele pode estar lá no céu, o céu não contém Deus, ele está em todo lugar. E o Espírito Santo, sendo um das três pessoas da Trindade, sendo Deus, ele também é onipresente. O Salmo 139, versículo 7, o salmista diz: para onde me irei do teu Espírito, ou para onde fugirei da tua face? Só que eu não quero falar dos sinais do Espírito Santo comparando a onipresença dele. Não é nesse sentido que eu quero pregar. Eu quero pregar os sinais que identificam que de fato ele está no ambiente, que de fato ele está na vida de alguém. Porque a presença dele, ela pode ser coletiva ou pode ser individual. É nesse sentido que eu quero falar. É nesse sentido que eu quero falar. Tá certo? Aleluia. Eu não vou falar de todos os sinais, né, irmão? Porque se fosse falar todos os sinais, eu teria que passar a noite toda aqui pregando para vocês. Mas vou dar alguns sinais que evidenciam a presença do Espírito Santo. O primeiro sinal é o sinal da unidade. Repita comigo: o sinal da unidade. Está aqui no versículo 1 que eu li. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Porque quando Jesus ascendeu aos céus, ele prometeu: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E dentro desta promessa de Jesus, desse pedido de Jesus, eles ficaram
tão grande que nos versículos posteriores de Atos capítulo 2 fala que eles tinham tudo em comum. No partir do pão, no templo, eles tinham tudo em comum. Glória a Deus, aleluia. Unidade. A unidade atrai tanto a presença de Deus que quando os homens decidiram fazer a Torre de Babel, uma construção que não agradou ao Senhor, a Bíblia diz que Deus desceu com eles perto, porque eles viam eles unidos. Ainda que seja um propósito errado, mas eles estavam unidos. E Deus foi lá ver e disse: olha como eles estão unidos. O próprio Deus ficou impressionado pela unidade daquelas pessoas. A unidade se chama tanto a presença de Deus, que o Salmo 133, o salmista diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça a barba de Arão, que desce sobre as suas vestes até a orla. É como o orvalho que desce do Monte Hermon, que vai para o Monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. União é uma marca que atrai a presença do Espírito Santo. É um sinal. E o inimigo, ele trabalha para fazer o oposto, trazendo desunião, contenda, murmuração. Por quê? Porque tudo isso afasta a presença de Deus, tanto no coletivo como no individual. É isso, irmão, que a Bíblia está falando. Então, um dos sinais que marca a presença do Espírito Santo é união. Efésios capítulo 4 diz: há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só Espírito. Então, como é que o Espírito Santo está na minha vida? Eu não consigo comer com meu irmão. Eu sei que vai acontecer com a divergência em pensamentos e ideias, mas isso não vai me impedir de ver comunhão com ele. Porque se impedir é porque o Espírito Santo já não está mais controlando a minha vida. Como é que pode? Se é um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só Espírito. Aí às vezes as pessoas queixam: por quê? Cadê a presença de Deus, a manifestação de Deus? Por quê? Porque está faltando unidade. Aleluia. Porque às vezes muitos não querem andar com o pastor. Muitos ficam de contenda com seu irmão e depois quer que Deus se manifeste. Aleluia. Primeiro vive a unidade e o Espírito de Deus se manifestará. Porque está aqui, Atos, estavam todos reunidos e o Espírito desceu. Se não tivesse unidade, ele não teria descido naquele lugar. Você quer que o Espírito Santo desça na sua vida? Desça nesta igreja. Então viva em união. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Porque uma marca é um sinal da vossa excelência, o Espírito Santo, para ele estar no lugar ou na vida de uma pessoa. União, unidade. Louvado seja Deus. O segundo sinal que evidencia a presença do Espírito Santo é o fogo. Está aqui no versículo de número 3, né? Diz no texto: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. O fogo é um dos símbolos que
fogo queimando o altar do nosso interior. Agora eu que sou responsável em deixar esse fogo aceso na minha vida. No Antigo Testamento tinha que trazer lenha, tinha que trazer azeite. E eu, irmão, tenho que ter uma vida de oração. Tem que estar consagrando. Tem que estar buscando. Para que a chama do Espírito não se apague na sua vida, meu irmão. Um dos conselhos que Paulo escreveu à igreja de Tessalônica foi: não apagueis o Espírito Santo. Não é que alguém possa apagar o próprio Espírito, mas está falando da presença dele na vida da pessoa. Então a responsabilidade de buscar manter essa chama acesa é minha. Eu preciso ter um sacrifício, eu preciso fazer algo para que o Espírito Santo esteja queimando a minha vida, esteja aceso na minha vida. E não deixar esta chama se apagar. Não é por acaso nós somos um povo pentecostal, que acreditamos no fogo do Espírito de Deus. Não deixe o Espírito de Deus se apagar da sua vida. Mas bom, a situação está um pouco mais crítica, eu acho que já apagou. Mas ele pode voltar a acender de novo. É só ter esta noite humilhação e sacrifício, que o fogo vai voltar a queimar na sua vida. Vai. Louvado seja Deus. O terceiro sinal que evidencia a presença do Espírito Santo é os dons espirituais. É os dons. Está no versículo 4, diz o quê? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras conforme o Espírito Santo lhes concedeu que falasse. Aí mostra um dos dons espirituais nesse texto: o dom de línguas, ou variedade de línguas, ou batismo do Espírito Santo. É um dos dons em 1 Coríntios capítulo 12, que fala lá sobre dons espirituais, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, fé, profecia, cura, dom de operação de maravilha, discernir os espíritos, interpretação das línguas, dom de línguas. Eu acho que foi o nome, né? Deixa eu ver se eu esqueci o nome. Esse daí mesmo. Então, os dons espirituais evidenciam a presença do Espírito Santo. Porque em Atos, quando ele se manifestou, desceu, começou-se já a se evidenciar os dons do Espírito. O primeiro dom já foi o dom de línguas. E ele, sequentemente, depois, o dom da palavra. Porque Pedro se levantou tão cheio do Espírito Santo que o discurso dele, a mensagem dele, ganhou quase 3.000 almas de uma só vez. Veja, irmão, como a igreja, ela necessita dos dons espirituais. Não pense você que os dons espirituais apenas foram um privilégio da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. Não! Os dons espirituais ainda hoje estão em evidência e estão ao alcance da igreja de hoje. Estão! E para que a igreja precisa dos dons espirituais? A igreja precisa dos dons espirituais para guerrear contra o inferno. A igreja precisa dos dons espirituais para guerrear contra o inferno. Esse é o objetivo dos dons espirituais. É lutar contra o mal. É através dos dons espirituais ganhar almas para Jesus. Esse é o objetivo. Aleluia. É capacitar a igreja para esta batalha espiritual, este conflito espiritual, esta luta espiritual. É os dons, irmãos.
Que Deus possa enriquecer a minha vida e a sua vida com dons espirituais. Aleluia. Que Deus enriqueça essa igreja com dons espirituais. Se você está pedindo algum dom, que Deus te conceda. Que lindo é e que você será ver toda a igreja com todos os dons espirituais. Um falando em língua aqui, outro interpretando ali, um sendo usado em cura, outro em operação de maravilhas. Louvado seja Deus. Porque isso é uma marca que evidencia a presença do Espírito Santo. Às vezes você vê irmão falar em língua aqui, eu calculando o que é isso. É a presença do Espírito Santo em na vida dele. Na vida dela. Hoje em dia tem muitos cristãos que têm a vergonha de dons espirituais. Às vezes o dom de línguas, por exemplo. Quando aceitei Jesus de novo, eu comecei a ser batizado com o Espírito Santo. Eu acho bonito, não só achava, eu continuo achando bonito. E falei, eu quero isso para mim. Eu quero. Aí eu descobri que o dom espiritual é um revestimento de poder. Eu falei, mais ainda que eu quero esse poder na minha vida. Eu quero o poder de Deus. Quero. Se eu estou num conflito, numa guerra, eu preciso do poder de Deus na minha vida. Aleluia. Aí muitos não querem. Eu quero. Poxa, para com isso. Os dons espirituais é para nos capacitarmos. Para não sermos presa fácil do inimigo. Estamos numa guerra. Ei, nós estamos no meio de uma guerra. Ah, não, o Brasil não está em guerra, eu sei, mas é guerra espiritual. Não é uma guerra física, é espiritual. O nosso inimigo é invisível. O nosso inimigo ele não dorme. Ele não sente fome, não sente frio. O nosso inimigo ele não para. E precisamos estar revestidos do poder de Deus com os dons espirituais para combatermos o bom combate. Para não recuar, para não desistir, mas para romper as barreiras do inimigo e vencer em nome de Jesus. E arrancar dele as preciosas almas. É para isso que a igreja precisa do poder do Espírito Santo, dos dons espirituais. Não é para se mostrar que eu sou espiritual, não. Não é para se mostrar que eu sei falar em língua, não. É acima de tudo, é para alcançar vidas para Jesus. É para combater o bom combate. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Você sabe que o combate é travado. Quem está na linha de frente sabe, né, pastor? Deus. Você que está na linha de frente, músico, né, Tiago? Você que está no banco, mas quer servir a Deus seriamente, você sabe. A batalha. Como é difícil. Aleluia. Que é difícil. Mas o poder do Espírito Santo na nossa vida torna-se mais fácil as coisas. Porque o poder do Espírito Santo na vida dos apóstolos fizeram enfrentar coisas extraordinárias. Os dons espirituais na vida deles não fizeram eles enfrentar coisas absurdas por amor a Jesus e não negaram a fé e não retrocederam. Aleluia. E foram capazes de dar suas vidas como sacrifício ao Senhor, irmãos. Aleluia. Que foi que deu essa coragem tão grande, essa ousadia tão grande para enfrentar a morte por amor a Jesus? Foi o Espírito Santo na vida deles. O mesmo Pedro que ganhou 3.000 almas no primeiro discurso, depois que foi cheio do Espírito Santo, foi o mesmo Pedro que antes, quando Jesus estava sendo crucificado, né?
espírito de covardia. Aleluia. O Espírito Santo nos dá coragem e ousadia para enfrentar qualquer coisa. Se for por Jesus, se for pelo Evangelho, se for pela causa de Deus, a gente enfrenta. Porque não é nós sozinhos, é o Espírito de Deus em nós. Quarto e último ponto, eu vou falar aqui do último sinal. O sinal da presença do Espírito Santo é a conversão. O outro sinal que evidencia a presença do Espírito Santo é a conversão. A salvação, né? De vidas. Está aqui no capítulo 2, versículo 37 a 39. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É outro sinal que evidencia, marca a presença do Espírito Santo na vida de alguém. É a conversão, arrependimento de pecados. A pastora também falou esta noite sobre esse ponto. O próprio Jesus falou em João 16:8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não tem ninguém capaz de convencer alguém dos seus pecados, senão a pessoa do Espírito Santo. Não tem ninguém. Ele é o único ser, a única pessoa que é capaz de convencer alguém dos seus pecados. Quando Pedro terminou de falar acerca do Evangelho, a Bíblia diz que os corações dos ouvintes se compungiram. Que é isso? Eles sentiram algo dentro dele. Não foi as palavras de Pedro, foi o Espírito Santo que estava na vida de Pedro. E através da vida de Pedro, alcançou aqueles corações. E eles sentiram-se, naquele momento, o peso do pecado, reconheceram os seus pecados. E perguntaram: o que é que a gente faz para a gente ser salvo? E aí Pedro, apóstolo João, o que é que a gente faz? E isso é uma ação do Espírito Santo, irmãos. Talvez ali naquela multidão existiam as mesmas pessoas que alguns dias atrás mandavam crucificar Jesus. Mas naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo através de Pedro convenceu muitos: vocês mandaram matar o Messias, e vocês precisam entregar a vida a Jesus, pois somente Ele pode salvar o ser humano dos seus pecados. Aí foi o Espírito Santo, irmãos. Como o diácono Charles deu um testemunho dele lindo, quando ele se converteu. Tanto o Espírito Santo ele trabalha no momento da conversão, dizendo: olha, você está errado, você precisa de uma decisão, a tua vida não está bem diante de Deus. Como também ele passa a habitar em nós através da nossa decisão. Pedro ele fala aqui, porque a promessa vos diz respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. O que atraiu a multidão para o cenáculo foi o Espírito Santo, porque eles começaram a falar em línguas
vamos curar os quebrantados de coração. Aleluia. É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele começa esta obra linda a partir da conversão. A Bíblia diz em Efésios 13 que, ouvindo o Evangelho da vossa salvação e tendo crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. A partir que a pessoa diz, eu aceito a Cristo, ele já é selado com o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo na sua vida. Porque o processo da conversão é constante. Mas a partir daquele momento, o Espírito Santo já vai trabalhar de uma maneira diferente na vida daquela pessoa. E aí, com o tempo, vai evidenciar uma mudança tremenda. Uma mudança extraordinária, que as pessoas se espantam. Como é que essa pessoa mudou tanto assim? Não foi ela a postura que mudou sozinha. Foi a ação do Espírito Santo na vida dela. Ou na vida dele. Ela deu espaço, o Espírito Santo entrou e mudou e trabalhou. A nossa vida está num processo de mudança, irmão. A conversão não termina apenas no dia que aceita Jesus. Na nossa caminhada, às vezes, o Espírito Santo sempre vai continuar nos convencendo de nossos pecados. Alguma atitude nossa, nossa caminhada, ele vai, ó, você está errado. Olha, você fez errado. Ele sempre vai estar agindo para nos convencer. Porque se ele não estiver sempre nos convencendo, a nossa mente pode se cauterizar. E a gente pode já começar a achar que o certo é errado, o errado é certo. Mas às vezes, tem momento da nossa caminhada cristã que o processo é um pouco mais profundo. Porque a gente chega, irmão, todo errado diante de Jesus. Né? Cheio de conceito, a vida toda desconcertada. As pessoas vão trabalhando. Vai mudando, vai tirando, né? Vai com a lixazinha aqui, vai nos limpando, nos purificando. Aí chega um momento do processo, o negócio é mais sério, rapaz. Ele quer ir com amor, como a diaconisa Leandra pregou aqui quinta-feira, né? Quer vir com amor, né? E fala de uma maneira mais simples, a gente não quer. Aí o Espírito Santo ele entra de uma maneira mais profunda, às vezes dolorosa, com dor, com aflição. Não é que o Espírito Santo esteja irado, ou não é que ele é um Deus sádico. É uma maneira de demonstrar o amor. Aí às vezes ele age de uma maneira mais pesada, na dor, no sofrimento, para tentar, para buscar na nossa vida uma mudança. Porque a Bíblia diz que Deus bate e açoita aquele que Ele ama. E vai ter momento na nossa caminhada que o Espírito Santo ele vai nos disciplinar. Ele vai nos corrigir. Ele vai puxar nossa orelha. Ele vai dar uma surra se for preciso. Mas para chamar nossa atenção, dizer que tu está errado, tu precisa mudar. Porque eu não quero que tu vá para o inferno. Se tu continuar nessa vida, tu vai para o inferno, vai perder a tua salvação. Porque eu te amo e eu vou agir da maneira mais pura. Vai doer o processo, vai ser dolorido, mas no final vai ter mudança, vai ter cura, vai ter libertação. Rebasto e ralamanai. Rebasto beca labaçuca. Você acha que o Espírito Santo ele só age daquela maneira meiga e dócil como nós imaginamos? Nem sempre. Vai ter momento que ele vai agir de uma maneira bem dolorida. Mas saiba, porque ele te ama e me ama. Porque ele não quer nos perder. E se for preciso fazer o que for, nos moer, ele vai fazer para trazer mudança na nossa vida. Porque ele tem uma missão, é nos preparar para a volta de Jesus. A missão do Espírito Santo é preparar a igreja, os salvos para o arrebatamento. Ele vai apresentar uma noiva pura, sem ruga, sem mácula, sem coisas semelhantes. E às vezes ele vai ter que agir de uma maneira mais dolorosa para tirar a impureza
você é precioso para Ele. Você é precioso para o Espírito Santo. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é precioso para o Espírito Santo. Feche seus olhos por um momento, em nome de Jesus. Que tem vidas preciosas, Espírito. Trabalhe, Espírito, da maneira que for preciso. Mas não deixe ninguém se perder. Não deixe ninguém, Espírito Santo, terminar sua eternidade sem Jesus. Por favor, faça um pedido ao Senhor esta noite. Todos que cruzarem este templo que estão aqui, a eternidade nossa está nas tuas mãos, Espírito Santo. E somente o Senhor pode nos ajudar a alcançar a eternidade com Jesus. Trabalhe na vida de cada um, da maneira que for preciso. Se for com mais dureza, se for preciso com dor, trabalha. Mas não deixe se perder, Espírito Santo. Não deixe nenhum que está aqui esta noite passar a eternidade sem Jesus. Porque mais dor e sofrimento será a eternidade sem Cristo. Será a eternidade afastada de Jesus. Como a prova da tua presença esta noite, que eu sei que tu estás aqui. A minha alma sabe muito bem. O meu espírito sabe muito bem. As pessoas que estão aqui sabem muito bem, porque a atmosfera está diferente. É um clima diferente, é o Senhor nesse lugar. É um pedido que eu te peço esta noite, Espírito de Deus. E você pode dizer um amém por isso. Aplauda o Espírito Santo que ele merece. Aleluia. Fiquem em pé, por gentileza, irmãos. Quero convidar aqueles que desejam oração, aqueles que desejam receber o batismo do Espírito Santo, vem aqui à frente, ser renovado. Se tem liberdade para chegar aqui à frente, se precisa for, a gente vai afastar um pouco mais os bancos. Nós vamos nessa